Bem. Vamos começar. Todo mundo recebeu o material? Alguém não recebeu? Vamos aqui aproveitar esse 1 minuto para questões administrativas. Sim, né? Todo mundo recebeu, ótimo. Então, que bom. Né? Aos poucos as coisas a gente vai organizando passo a passo. Uma pergunta que eu nunca devo fazer, mas eu sempre faço. Quem leu? Aí a live vai cair agora. Receba, ótimo. Agora é a pergunta: quem leu? Ninguém. Aníbal leu? Aníbal. Neuri e Aníbal, sim. Dois heróis. 3 heróis. Ótimo. 3. A Vânia. Ótimo. 4 pessoas. Mônica, 5. Ah, que coisa boa. Nossa Senhora. Fico feliz, excelente notícia. Que bom, ótimo, excelente. Isso ajuda muito, tá certo? Ajuda bastante. Tanto ajuda o nosso estudo aqui, quanto ajuda a produção de um material, né? Porque a maior parte das pessoas não vai estar aqui. Né? A maior parte. A gente pode considerar que esse material é produzido em grupo nesse sentido, porque a ideia é que vocês leiam, que vocês façam perguntas, né? De alguma forma cada um de vocês está representando dezenas de pessoas que não estão aqui, né? Porque o horário não é compatível, ou, como acontece muito, né, nesses nossos materiais, as pessoas vão encontrar bem depois. Então, o fato de vocês lerem, pensarem, indagarem, refletirem, ajuda também bastante as outras pessoas que vão ter contato com esse material depois, seja porque não tem horário, seja porque vai descobrir o curso, né, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2, daqui a 3, né, a gente tem programas que tem 5 anos, né, de repente a gente recebe um e-mail, a pessoa acabou de ver, acabou de descobrir, e aí manda um e-mail, enfim, agradecendo, comentando uma coisa que para ela foi importante. Isso é algo interessante, né, da internet, né, a gente de alguma maneira tem que pensar no futuro, né, a gente está fazendo algo agora, mas que vai, né, assim, que vai ter um impacto no futuro que a gente não controla, né? Mas a gente sabe que a participação enriquece, pontos de vistas, né, que vão se ampliando também enriquece o material, então nós também podemos estar aqui trabalhando, colaborando com as pessoas que vão ter contato com esse material no futuro, né? Então, eu acho que isso é importante, né, para cada um de vocês, né, que querem contribuir, que querem se engajar, estudar com atenção, fazer as perguntas, refletir, ajudar na discussão, já é uma ajuda, porque no futuro, né, que pode ser amanhã já, ou pode ser daqui a 3, 5 anos, esse material vai chegar na mão de algumas pessoas e essas pessoas, né, de repente vão ter a dúvida que vocês tiveram ou vão enriquecer com as reflexões que vocês fizeram ou que vocês suscitaram. Então, acho que isso, né, já traz um pouco aí de colaboração e de responsabilidade na produção do curso em si, né? Isso é um fato. Deixa eu ver aqui, Aníbal. Quando eu entro, reproduz de novo a primeira entrada. Eu não entendi. Você está falando do Riverside? De que, Aníbal? Reproduz esse boa noite. Tá. A Vitória entendeu aí, que eu não tinha entendido. Ok. Bem, vamos lá, gente. Vou fazer a prece, né? A gente vai ter, espero que tenha resolvido, Aníbal, alguns tópicos do estudo, né? A gente vai tentar dar o espaço para cada tópico para que vocês possam também participar. Vamos lá, gente, né? Esse momento é muito importante, o momento da prece, onde a gente vai criar aí uma sintonia maior conosco e com os nossos amigos espirituais. Então,
Para quem puder, né, eu peço a colaboração na prece, a elevação de pensamento, a concentração nesse instante. Pai de amor e bondade, rogamos, Senhor, em nome do Cristo, teu amparo, tua harmonia para o nosso estudo de hoje. Que nós possamos, em nome do amor, em nome da verdade, estarmos reunidos em busca de equilibrar nossos sentimentos, elevar nossos pensamentos e, acima de tudo, nos qualificarmos um tanto mais para nos tornarmos verdadeiros discípulos do Cristo. Assim seja. Podemos começar, gente? Podemos começar? Todo mundo, alguém disposto? Preciso de um voto aí para começar, porque tem que ter dois, né, segundo o Evangelho. Então vamos lá, Níbel. Obrigado pelo apoio. Obrigado, Márcio. Vamos lá. Excelente, gente. Lembre-se que eu não estou vendo vocês, então eu preciso aí do apoio de vocês no chat. Eu não sei se dá para botar as carinhas, mas bota alguma coisa, por favor, senão eu fico aqui falando só para mim, aí desanima. Vamos lá. Hoje a gente ficou de trabalhar alguns tópicos, né? Na verdade, 4 tópicos. Eu vou trabalhar um tópico, vou dar o tempo, se tiver pergunta ou se tiver enfim, alguma necessidade eu aprofundo, senão a gente vai para o tópico seguinte. Nós não precisamos esgotar os quatro tópicos hoje, tá certo? São tópicos de extrema importância, de extremo valor. Então, assim, eu preciso que vocês entendam. Por quê? Porque nós estamos fazendo uma construção. E o que a gente vai trabalhar hoje e nos próximos encontros é a base. No nosso primeiro encontro, eu me preocupei em dar uma visão geral para vocês. Né? Assim, do que é que se trata, qual é a ideia geral, aquela ideia, né, a big picture, né? Assim, a visão panorâmica. Hoje nós não estamos na visão panorâmica, hoje nós estamos na fundação, nos princípios centrais, que, se bem entendidos, vão nos guiar para estudar toda a codificação. Se mal entendidos, vão nos colocar em polêmicas as mais estranhas e a gente vai perder muito tempo da nossa encarnação discutindo uma coisa que não era nem para estar em discussão se a gente entende os princípios. Então hoje a gente vai falar de pontos centrais, de vigas centrais, da base do edifício de reflexão, né, da doutrina espírita. Então vamos lá. O primeiro ponto é: Kardec sempre foi uma pessoa religiosa. Isso faz diferença por quê? Porque se a gente não entende quem é o codificador, a gente não vai entender muitas vezes as perguntas dele. A gente não vai conseguir, e nem nos é permitido por Deus, entrar na profundidade da intimidade de Kardec. Não pode. Espírito inferior não pode entender a profundidade de um espírito superior. Mas a gente precisa, por necessidade, compreender as características, os traços gerais da personalidade de Kardec. Quem é Allan Kardec? Então, é um ponto central, porque se eu não entendo, o que é que acontece? Eu vou criar um Kardec da minha imaginação. E aí, eu crio um Kardec da minha imaginação, obviamente com as minhas deficiências e as minhas falhas, e esse Kardec é um Kardec inferior. E um Kardec inferior não me ajuda a crescer. Então, o esforço que a gente tem que fazer é conseguir entender Kardec o melhor possível, para que ele se torne uma referência de crescimento espiritual. Se isso não bastasse, a gente tem que ter um cuidado extraordinário. Pegando as palavras do próprio Kardec. Aquele, né, não estou parafraseando, não estou citando, mas está na introdução do Livro dos Espíritos, em algum momento a gente coloca isso aí nos nossos textos. Aquele que se dispõe a dar uma opinião sobre uma coisa que não conhece, corre o risco de ser chamado de leviano. E aí eu penso que chega a hora de nós
começarmos a sermos honestos com Kardec. Em que sentido? Nós não podemos atribuir a Kardec as nossas fantasias. A relação é outra. Nós precisamos aprender com ele a ver uma realidade superior. Então, se eu, na minha inferioridade, na minha revolta, me permito fabricar um Kardec segundo os meus desejos, segundo os meus pontos de vista, segundo as minhas ideologias, segundo as minhas vontades, eu vou estar fazendo o que provavelmente a gente já fez com Cristo, eu vou estar falsificando o Kardec. E aí disso saem coisas absurdas. Tudo aqui é quadro geral, viu, gente? Se vocês perguntarem, eu falo, senão a gente passa, né? A gente tem que compartilhar aqui o tempo. Então, assim, a gente vê um conjunto de discussões absurdas sobre a doutrina e sobre Kardec que se fundamenta num erro elementar e central. Ah, não, Kardec era um cientista ateu. Era um homem frio. Era um homem isso, era um homem aquilo. Kardec era um homem que não queria saber de Deus, não queria saber de espiritualidade, não queria saber de nada. Aí as mesas se mexeram, ele se tornou Allan Kardec. Assim, é uma visão infantil, tá certo? Compreensível, mas infantil, porque ninguém adquire uma fé profunda como esse homem tem, porque viu uma mesa balançar. Não adquire, não existe isso na evolução humana. Mas assim, não vou entrar nessas questões. A questão é simples. Quem foi que te disse isso? Porque você não está falando de qualquer um. Você está falando de um espírito escolhido por Deus para trazer o Consolador na Terra. É o espírito que vem cumprir uma promessa do Cristo. Então, assim, entendeu? Não é qualquer um. Então, o que nos autoriza a ficar usando a nossa imaginação, às vezes doentia, para projetar em Kardec o que ele não é. Então, por conta desse conceito, né, a gente começa a desenvolver interpretações que nunca existiram na história, nunca existiram na vida real, que não tem nenhum fundamento. Isso se espalha no movimento espírita e vira quase que uma chave interpretativa. Não, eu vou entender Kardec. Kardec escreveu isso por quê? Porque Kardec era um cientista frio, um ex-ateu, um homem que só queria saber de fatos, um homem que não ligava para sentimento. Eu já vi gente até na versão de Kardec, porque disse que ele era muito frio. Aí você tirou isso de onde? Então, nós estamos num ponto muito importante. E a outra questão, que aí é uma consequência também. Kardec era um homem frio, um homem ateu, que não queria saber de religião, foi estudar o espiritismo porque viu as mesas se mexendo, aí passou a acreditar em Deus, nos espíritos, e aí começou a codificar a doutrina espírita. Se isso fosse verdade, eu poderia inferir, como fazem as pessoas, que Kardec não conhecia o Novo Testamento direito, porque ele não ligava, ele era um cientista, não queria saber negócio de religião. E isso me leva por um caminho falso, mentiroso. Mas há um elemento ainda mais grave. Está na Gênese. E eu vou falar disso com muita tranquilidade. Porque Kardec diz o seguinte: uma das características dos espíritos inferiores é o seu ateísmo, que é a revolta contra Deus. Depois esse texto vai estar, a gente vai disponibilizar para vocês. Então, se eu digo que Kardec era ateu, pelas próprias definições de Kardec, Kardec seria um espírito revoltado contra o Criador e, portanto, um espírito inferior. Olha a confusão que a gente se mete. A gente acha que é besteira, que é só é um dizer, a gente diz, e todo mundo acha que é bonito, e enfim, faz um marketing, não se preocupa com a verdade, e sem se dar conta a gente está chamando o codificador de um espírito inferior. Olha que situação delicada, olha que saia justa a gente se mete.
Eu digo assim, Deus é tão bom que ele não deu, pelo menos nas últimas décadas, nenhum crítico inteligente ao movimento espírita. Porque se pegasse alguém que quisesse fazer uma crítica ao movimento a partir da própria codificação, nos destruía socialmente, porque é uma incoerência. Tá? Então, se Kardec era ateu e na Gênesis diz que o ateísmo é a característica dos espíritos inferiores, então a doutrina é fruto do espírito inferior. Como é que a gente fica diante disso, gente? Como é que a gente organiza a vida diante disso? Então, assim, a gente vai colocar algumas provas históricas de que Kardec jamais foi ateu. Até porque se você disser hoje que Kardec é ateu, você está não só chamando ele de espírito inferior, mas está chamando ele de hipócrita. O que não falta muito para certos espíritas fazerem, é verdade, mas aí a gente não concorda de jeito nenhum. Né? Aí não tem negociação. Vamos lá. Vamos lá. O que é que acontece? A gente separou aqui, tá com vocês, né? Tem uma carta que Kardec faz, tá certo? Eu não coloquei aqui o contexto, ainda é um texto só para a gente se situar, mas em 1849, pela carta, quem leu já dá para entender o contexto, né? Kardec se dirigindo às alunas da Amélie Baudet, e onde ele vai, enfim, vai dar conselhos, vai dar orientação para adolescentes. Eu não vou ler a carta, acho que vale muito a pena ler, eu vou só comentar alguns trechos e aí depois eu já abro para perguntas sobre esse tópico. A carta vai dizer o seguinte, né? Todo mundo recebeu, eu vou ler só os trechos em negrito. Primeiro, Kardec adorava conversar. Vocês sabiam disso? Olha que coisa interessante. Que imagem a gente fez do codificador? Daqui a pouco eu quero que vocês falem. Mas, assim, vocês tinham essa ideia que Kardec adorava bater papo? Alguém imaginou isso? No Kardec que foi apresentado para vocês, seja nos últimos anos ou nas últimas décadas, era um Kardec que adorava conversar? Para mim, não. Foi me apresentado um Kardec chato, com raiva, seríssimo, aquela coisa até meio doente, né? Então, assim, primeiro Kardec gosta de conversar segundo as palavras dele, né? E aí depois ele vai dizer, mas para não assustá-los de antemão, aviso que não vou me alongar muito. Então nós estamos vendo aqui um Kardec também bem humorado, gente. Imagine isso. Vocês sabem que eu gosto de falar muito, mas né? Só para vocês não ficarem aí muito preocupados, eu prometo ser breve. É o que Kardec está dizendo, brincando. É quase certo, e aí nós não temos, né? Quem desencarnar, por favor, manda uma cópia para cá dessa filmagem, né? Filmagem espiritual. Mas é quase certo que o auditório riu. Né? Porque ele está brincando, né? Vocês sabem que eu gosto de falar muito, mas pode relaxar. Serei breve. Então ele começa com uma nota de falando da personalidade dele, por quê? Porque aqueles adolescentes já conheciam ele. Né? Ele já era conhecido. A gente nota que né, não é um estranho que acabou de chegar, é alguém que já falou outras vezes, que já teve contato, que já é conhecido, que já é do dia a dia, digamos assim. Continuando. Aí lá na frente ele vai dizer: não falarei de vocês, pois isso não é necessário. Eu lhes falarei de outras pessoas que vocês encontrarão frequentemente em seu mundo, das suas imperfeições ou dos seus ridículos, a fim de protegê-los contra a tentação de que possam imitá-las. A gente já trabalhou um pouquinho aqui a ideia da imitação como a formação da personalidade, né? Só para destacar isso, né? Kardec está, quando a gente falou do conceito de, né? Por que ele botou a imitação do evangelho? Era nesse conceito, a imitação aqui como referência. Não é aquela imitação, né, de vou botar o corte de cabelo igual, é a imitação de referência. Então, Kardec quer proteger essas adolescentes, devia imitar pessoas que não merecem ser imitadas. Ok, vamos em frente. Deixa eu pegar aqui meu texto. Olha aí que coisa, gente. Não saiu no negrito aqui, né? A gente teve alguns probleminhas. Deixa eu ver aqui.
Não saiu, gente. Daqui a pouco eu falo dos probleminhas do texto, mas lá no parágrafo que começa a pessoas perfeitamente honradas, no parágrafo seguinte desse que eu li, tá certo? No final dele, Kardec vai dizer o seguinte: a benevolência, aliás, é nos demandada pela caridade cristã, e ela não lhes faltará se seguirem os conselhos, olha aí mais a ideia da imitação, e os exemplos dos dignos eclesiásticos que lhe mostram com tanta bondade e paciência o caminho da perfeição evangélica. Estamos no ano de 1849, né, quase 10 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, que foi 1857, mais de 5 anos, antes de Kardec ter contato com mesa girante. Kardec já falava da caridade cristã, Kardec já falava do caminho da perfeição, deixa eu pegar aqui a expressão dele, Kardec já falava do caminho... Deixa eu pegar aqui de novo. Kardec já falava de o caminho da perfeição evangélica. Agora, vamos aqui abrir o jogo. Isso é linguagem de um ateu? Isso é linguagem de um ateu? Só se for um hipócrita. Porque uma pessoa honesta, mesmo que ela seja ateia, ela pode falar de virtude. Mas ela não vai falar do caminho da perfeição evangélica. O caminho da perfeição do evangelho. E mais, né, gente? Eu não sei se vocês notaram. Isso é coisa de grande escritor. Ele tá usando aí um termo que é um termo também simbólico. Por que ele está usando o caminho da perfeição do evangelho? Eu acho que alguém já matou. Alguém sabe? Por que esse trecho? Por que esse termo? O caminho da perfeição do evangelho. Alguém sabe? O que é que esse termo faz referência? Ninguém? Gente, chutem, ou pelo menos digam que não sabem. Alguém assuma que não sabe. Cristo, exatamente, Nimo. Olha aí a sutileza, né? Por quê? Porque o Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem é o caminho? É o Cristo. Bonito, né? Isso é coisa de um ateu? Tem certeza? Então, assim, nós estamos lidando com um documento histórico. Esse documento foi escrito por Kardec, foi lido por ele, tem a letra dele, tá certo? Então, assim, é só para a gente deixar claro que não cabe a ideia de um Kardec ateu. Ou então você vai defender de um Kardec que é hipócrita, o que para mim é inaceitável. Então, esse é o primeiro tópico. Nós temos um homem religioso. Nós temos um homem religioso. Existem outras cartas. Existem cartas ainda mais antigas também da Amélie Baudet, que era também religiosa. Tá certo? Só para que a gente entenda que, né, nosso curso não é uma investigação histórica sobre a religiosidade de Kardec. A gente vai botar mais alguns textos no futuro, apenas para que não reste dúvida. Mas a ideia de um Kardec vinculado a religioso, conhecedor do Evangelho, que orava, né, religioso, é hoje uma ideia indiscutível. Para mim, não precisava de prova histórica, porque o espírito inferior não cabia vir receber a codificação. Mas é sempre bom a gente ter provas históricas. Dúvidas, perguntas e comentários sobre esse tópico específico? Vamos lá, estou aguardando. Se a mãe de Kardec era protestante, eu não sei, eu acho que não, porque Kardec era católico. E como o pai dele não participou da vida dele, eu acredito, e ele foi batizado, né? Então, assim, não tenho certeza, mas eu acredito, porque a gente vai trabalhar outro texto onde a gente vai ver que ele é católico. Aqui a gente já tem uma indicação, né? Quando ele fala dos dignos eclesiásticos. Se ele fosse protestante, ele não falaria. Tá certo? O Eri está colocando aí, né, que os pais deles eram católicos. Eu não conheço provas históricas, mas é que eu digo, ele está colocando aí também, ele deve conhecer. O que eu sei é que Kardec foi batizado, então, como católico, então assim, já é um grande indicativo.
Isso, não, aí tudo bem. O colégio de Pestalozzi era majoritariamente protestante e ele sofreu preconceito lá. Sim, ele, com certeza. Né? Mas assim, Kardec era católico desde criança. Se a mãe era protestante, o Eri está dizendo aqui que não, faz sentido que não, é porque eu não tenho o documento dela. Que Kardec era católico desde a adolescência, eu tenho certeza, porque tem texto que comprova isso. Tópico sobre esse tema, mais questões, gente, vamos lá. Preciso da ajuda de vocês. Ficou claro? Alguém já tinha ouvido falar que Kardec era ateu? Alguém já tinha ouvido falar que Kardec era religioso? Como é que isso estava na cabeça de vocês? Sim, o Estevão está dizendo que Kardec nunca tinha passado na cabeça dele como ateu. Ok, que bom, Estevão. Mas é porque tem sim, tem no movimento espírita uma ideia, às vezes dita diretamente, às vezes dita indiretamente, como um Kardec ateu ou não. Isso, Kardec era católico, sim, né? Basta dar uma olhada para a equipe da codificação, a gente vê as afinidades de Kardec, né, gente? Basta assim dar né, assim, um relance das pessoas que a gente vê. Mas é uma questão fundamental, porque aquelas pessoas que têm problemas com Cristo, elas meio que colocam Kardec só como um frio, um cientista distanciado da ideia de religião. Kardec nunca se afastou da ideia de religião, ao contrário, Kardec sempre foi interessado nas questões religiosas e espiritualistas. Né? Kardec estudou magnetismo por mais de 30 anos. Então, assim, e dentro do magnetismo tem o sonambulismo, né? Que o indivíduo sai do corpo, vê coisas e etc. Então, assim, Kardec sempre esteve vinculado a essa realidade espiritualista, sempre. Marcelo Lopes, já me apresentaram Kardec machista e racista e ainda distorciam trechos de comentário de Kardec no livro dos Espíritos. Isso, Marcelo. Então, assim, pronto. Você está trazendo uma coisa importante. A minha preocupação é essa. Né? A minha preocupação é essa. Entendeu? Porque isso existe. Então, se a gente começa a ler a codificação partindo de uma ideia dessa distorcida de Kardec, seja racista, seja machista, seja ateu, seja o que ele não é, entendeu? Vamos lá. Então, assim, vou já pergunta interessante. Então, a gente vai ter uma leitura toda distorcida. Por isso que eu estou dizendo, hoje é fundamental entender o mínimo de quem é Kardec. Kardec acreditava nas teorias da Igreja Católica do céu e inferno? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Porque, assim, dentro da alta tradição católica, né? E aí a gente já vai trabalhar uma outra coisa. Kardec era um homem cultíssimo, Kardec estudou muito, Kardec era um dos homens mais eruditos da sua época. Então, a gente, para dizer que ele endossava 100% todas as ideias católicas, é muito perigoso. Tá certo? É muito perigoso. O que a gente pode dizer é que Kardec sim era católico desde a adolescência, porque a gente tem testemunho em documento histórico. Se ele acreditava no céu e inferno, eu não sei. Aí teria que pegar, teríamos que investigar os documentos dele e buscar documentos dele antes de ser espírita, algumas questões para ver qual era a ideia dele. É possível que ao longo da vida essa ideia tenha mudado, inclusive. Né? É possível que, sei lá, um Kardec em determinada época acreditou, em outra época deixou de acreditar. Entendeu? Então aí teria que ter uma pesquisa nesse sentido. Tá certo? Então não dá para a gente afirmar isso. Vamos lá aqui. Marilac. Eu tinha ouvido a mãe evangélica e o pai. E o pai, saiu errado aqui, mas pela forma que ele expressa, é definitivamente cristão. Meu pai não sei. Assim, eu não sei de onde surgiu a história da mãe evangélica, né? O Eri tá colocando aqui pra gente que ele está falando da mãe católica. O que é que eu posso falar que tem documento? Kardec, tanto
né, foi batizado, então tem uma certidão de batismo católico, então daí é quase certo que a mãe seja católica, ou que os pais aceitem o catolicismo, porque batizaram, né? Então, assim, a gente já parte disso. E tem textos dizendo que Kardec, na adolescência, era católico e sofreu perseguição por ser católico. Isso a gente tem. Tá certo? Isso a gente tem. Ok. Então, assim, então, claro, depois que ele descobre a realidade espiritual, o Marcelo está colocando também aqui o seguinte: Kardec apresentou alguma dificuldade em aceitar algum conceito apresentado pelos espíritos em decorrência de seus estudos dogmáticos do catolicismo? Marcelo, com certeza sim, mas eu não sei se pelos seus estudos dogmáticos, né? Porque Kardec não me parece um espírito dogmático. Então, assim, a gente tem que ter cuidado, o que eu estou dizendo. Quando perguntar a questão do céu e inferno, a gente não sabe os detalhes da posição de Kardec. A gente sabe que, num quadro geral, ele aderiu ao catolicismo. Isso aí é evidente. Tá certo? Nos detalhes, a gente não sabe. Até hoje, eu não, assim, eu nunca vi. Como tem muita carta dele que ainda vai vir a público, é possível que a gente encontre cartas dele discutindo com um amigo religioso, alguma citação e diz assim, olha, eu acredito na igreja, mas nesse ponto aqui do inferno eu acho que é uma má interpretação. Até porque existiu dentro do catolicismo sempre pessoas que discordavam de um ponto ou de outro. Então, assim, a gente não pode fechar. A questão da compreensão em relação aos espíritos, Marcelo, certamente houve, independente, né, de um aspecto católico ou não. Por quê? Porque se Kardec soubesse tudo o que os espíritos estão trazendo, não precisava nem dos espíritos, ele sentava e escrevia. A grande questão de Kardec, aí sim é o aspecto científico verdadeiro, é se dobrar aos fatos. E eu posso dizer que Kardec mudou de ideia porque o próprio Kardec registra isso. Muitas vezes ele tem uma teoria e ele vai debater com os espíritos. No final ele diz, olha, quando eu comecei a discutir isso com os espíritos, minha opinião era A. Depois de 5 anos de debate, depois de 3 anos de debate, de informações de vários, né, médios e tal, eu me dei conta que a teoria era B. Entendeu? Então, assim, a gente entende que Kardec reforçou alguns pontos de vista dele e mudou outros. Independente dele ter sido católico ou protestante, ele teria que mudar muita coisa. Por exemplo, a reencarnação não estava no horizonte dele, pelo menos como católico, na época. Foi algo que ele teve um processo de amadurecimento. O impacto da reencarnação trazido pelos espíritos foi tão profundo, para você ter ideia, que o movimento espírita inglês nunca conseguiu assimilar completamente na época de Kardec. Então a gente tinha o espiritismo liderado por Kardec, tinham várias outras manifestações espíritas, no sentido amplo do termo, mas que tinham tudo em comum com Kardec, mas, por exemplo, tinham dificuldade em aceitar a reencarnação. Né? Então, assim, é um processo de mudança. O Eri está colocando, documentos dizem que ele foi educado como católico, mas para ele faltava a lógica que só o espiritismo lhe deu. Tá, ok. Vamos lá. Na verdade, eu não diria que a lógica. Eu entendo a lógica que o Espiritismo deu, mas antes do Espiritismo, né, assim, teve esse aspecto da personalidade de Kardec em ser capaz de dialogar com os espíritos superiores e ser capaz de mudar de ideia. Isso é um atributo de um espírito muito maduro. Né? A gente vê hoje no movimento, às vezes um amigo espiritual chega a dar uma sugestão relativamente simples, a pessoa não aceita. Então, né, tem essa grandeza de mudar também, né? E a lógica, obviamente, do argumento dos espíritos superiores. A Sônia está perguntando o seguinte: li um texto de Blavatsky da época da publicação do Livro dos Espíritos, em que ela elogia explicitamente o alto valor moral e mesmo espiritual do Sr. Allan Kardec, destacando que esse valor é incontestável. Faz restrições, porém, a vários elementos da doutrina. O que você poderia explicar da contemporaneidade de ambas as vertentes, a doutrina e a teosofia? Ok. Eita. Vamos lá.
A gente não vai falar de teosofia, mas assim, o que é que acontece? Kardec vai trazer, aí é o elemento. A situação de Kardec é muito delicada, porque Kardec não é um cientista como qualquer um, como qualquer cientista do século XIX, até porque se fosse já estaria ultrapassado, tá certo? Mas Kardec não é um religioso que aceita qualquer informação de qualquer jeito. Então, assim, o ponto de equilíbrio moral e intelectual de Kardec assim, é surpreendente, é uma coisa muito ímpar. Então, a teosofia, quer dizer, a Blavatsky, ela vai para o Oriente, ela diz que viu uma série de verdades espirituais e coloca ali no papel e aceite. Então, assim, para alguém mais criterioso é muito mais complicado. Né? Então, assim, Kardec diz, olha, eu acredito, não porque é minha opinião. Aí é que está a grandeza de Kardec. Né? A Blavatsky está defendendo a opinião dela, no final das contas. É a doutrina que ela criou a partir das leituras dela. A gente respeita, mas é da Blavatsky, é dela. Kardec não. Kardec é o grande pensador que é capaz de mudar de ideia. E ele diz, a gente vai ver já já, isso, olha, muitas vezes os espíritos me contrariaram e eu tive que amadurecer, avaliar, até entender que a coisa era lógica. Se eu não entendesse, ele não publicava, ficava em aberto. Então, assim, o trabalho de Kardec é um trabalho extremamente de autotransformação, de humildade verdadeira. Quer dizer, é um homem intelectualmente respeitado, numa situação intelectual louvável, social intelectual louvável, que se torna um aprendiz. A gente não vê isso em canto nenhum. Né? A gente não vê isso em canto nenhum. Então, esse diálogo é muito mais profundo e exige um grau de maturidade emocional e intelectual que não é para qualquer um. Não é para qualquer gênio. Não é para qualquer gênio. Ter a capacidade de abrir mão das suas ideias. Ter a capacidade de se transformar. Então, né, esse ponto é muito central em Kardec. A Blavatsky fez a teoria dela. Esse é o ponto. Kardec, ele construiu junto com os espíritos a doutrina espírita, modificando muitos dos seus pontos de vista. Então esse ponto é fundamental. Ok. Marilac, não entendi tua pergunta. Na carta ele fala da perfeição evangélica e a perfeição cristã. Ele já passava pelo crivo da razão, da caridade cristã. Não, é aquela história. Kardec era um espírito superior vinculado ao Cristo que tinha como fé o catolicismo, que era a religião social que ele foi educado. Né? Isso aí é indiscutível. Né? Vamos lá, vamos então para o nosso segundo texto. Tá certo? Então, Kardec religioso, mais alguma dúvida, mais alguma questão sobre isso? Então, assim, a gente fez questão de mandar para vocês a parte, né, os documentos no final, para quem tiver dúvida, tem o link lá do portal Allan Kardec. Assim, são documentos históricos. Isso aí não é passível de discussão. Né? Assim, tá aqui. Se não aceita, um abraço. Tá certo? Podemos passar para o tópico seguinte? Ou não? Dúvidas, dificuldades? Gente, detalhe, eu não estou vendo vocês, viu? Eu só vejo o que está escrito. Podemos passar? Ok, então vamos lá. Ótimo. Prolegômeno. Gente, a gente teve eu já quero pedir desculpa, a gente teve vários errinhos de edição dos textos. A gente vai remandar esse documento para vocês, tá certo? O primeiro não estava grifado o que eu gostaria e o segundo a gente engoliu algumas partes. Então, quem quiser acompanhar, eu peço que, por favor, vocês peguem aí o livro dos espíritos de vocês. A gente vai precisar do livro dos espíritos porque, enfim, não está tudo aqui. Um trecho que eu começo a destacar é o seguinte, né, do livro dos espíritos. Esse está grifado aí para vocês. Nada encerra que não seja a expressão do pensamento deles, dos espíritos superiores, e que não tenha sido submetido ao seu controle. Então, assim, o que é que Kardec está dizendo?
tudo o que está neste livro origina-se dos espíritos superiores e foi submetido ao controle dele. Isso é fundamental. Tá certo? Fique com essa informação aí. Então, assim, esse livro, só para vocês terem ideia do carinho e da dedicação por esse livro, ele sequer foi psicografia direta. Ele foi psicografia indireta. Foi com a cestinha, para diminuir talvez até a influência dos médios. Então, assim, foi um livro feito com um critério extremado. Vamos em frente. Ainda no Prolegômenos ele diz: todos aqueles que tiverem visto o grande princípio de Jesus, unir-se-ão no mesmo sentimento de amor ao bem e ligar-se-ão por um laço fraterno que abarcará o mundo inteiro. Quer dizer, Kardec está aqui falando de Jesus de novo. Dá para entender que Kardec faz questão de, a cada passo, assim, o nosso princípio central é Jesus. O que vai nos unir é o Cristo. Esse é Allan Kardec. Né? Kardec não fez uma concessão ao mundo religioso e falou do Cristo porque tinha que fazer uma média. Eu já ouvi muita gente metida a intelectual falar isso. Não. O Cristo é a figura central e Kardec está a cada passo destacando e lembrando isso. Ele está dizendo o seguinte, né? Deixa eu ler esse parágrafo todo, o começo. A vaidade de certos humanos que julgam saber tudo e querem tudo explicar à sua maneira fará nascer opiniões dissidentes, mas os que estiverem sob o princípio de Jesus se manterão unidos. Deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras para se ocuparem apenas com as coisas essenciais. A doutrina será sempre a mesma quanto ao fundo, para todos aqueles que recebam comunicações dos espíritos superiores. Então esse é um ponto central. Kardec está dizendo o seguinte: o ponto central da doutrina é Jesus, a gente vai se unir nesse ponto, e todo mundo que tiver contato com os espíritos superiores vai entender isso. Simples assim. Simples assim. Então, mais uma vez, Kardec destacando a figura do Cristo. Eu vou agora, quem quiser acompanhar, gente, pedir desculpa porque o texto não foi todo. Né? Na hora da edição, aí o programa comeu alguma coisa. Se alguém quiser abrir seu livro nos Espíritos, Kardec vai fazer uma citação. Essas palavras que eu li é de Kardec. No final do Prolegômenos, Kardec vai botar uma psicografia. Né? E vai dizer assim: aqui estão os termos nos quais deram, por escrito e por intermédio de vários médios, a missão de escrever esse livro. Tá certo? Então, antes eu li palavras de Kardec, agora eu vou ler palavras dos Espíritos. Certo? E eles vão orientar o seguinte: presta atenção que esse ponto é essencial. Terça-feira a gente vai mandar esse PDF completo para vocês. Mas isso que eu vou ler está em todos os livros dos Espíritos no Prolegômenos. Colocarás no cabeçalho do livro a cepa que te desenhamos. Espera aí. O que foi que aconteceu? Os espíritos se deram o trabalho, espíritos superiores, de conseguir um médium desenhista, porque obviamente são pouquíssimos os médios que têm esse talento, e através dele desenhar uma cepa, que nada mais é do que um cacho de uva. Para quem tem desconfiômetro, começa a dizer: isso deve significar alguma coisa. Isso deve ser importante. Isso deve ter algum valor. Né? Não foi assim: sobrou um espaço aqui, Kardec, o que é que a gente faz na gráfica? Bota um desenho aí para completar. Não. Vamos lá. Vamos continuando aqui na nossa leitura. Porque ela é um emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito aí se encontram reunidos. O corpo é a cepa, o espírito é o licor. A alma ou o espírito unido à matéria é o bago.
O homem que te essencia o espírito através do trabalho, e tu sabes que somente pelo trabalho do corpo é que o espírito adquire conhecimentos. Por que os espíritos botaram esse pé de uva no começo da primeira obra espírita do mundo? Por quê? Alguém sabe? Alguém imagina? Por quê? Né? Primeira questão. Por que esse trabalho todo? Detalhe. Antes da gente responder isso, vamos lá. Quem que assina? São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito de Verdade, Sócrates, Platão, Fénelon, Franklin, Swedenborg e outros. Depois a gente vai estudar esses nomes, porque só nessas assinaturas aí tem assunto que não acaba mais. Vamos lá. Kardec sabia o que essa cepa significava, gente? Porque, assim, a outra forma da gente desqualificar Kardec, e isso também é muito comum, é assim, Kardec não sabia de nada. Não, quem sabe é tu, né? Porque Kardec, obviamente, não tinha instrução, nunca estudou, não gostava de ler. Qualquer pessoa com cultura bíblica, e no século XIX os homens cultos tinham, e os homens cultos religiosos tinham ainda mais, ao ver uma cepa, saberia do que se tratava. Na verdade, a cepa não trata de uma coisa, trata de umas 10 essenciais. Essenciais. Vamos lá. Primeira coisa, a gente não vai tratar tudo do símbolo da cepa nesse encontro, vai ter para o próximo, porque é muita coisa importante. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? Dúvidas? Comentários? Não? Ótimo, ok. Se tiver, gente, coloquem. Vamos lá. O que é que acontece? Moisés, 1.300 anos antes de Cristo, 3.000 anos antes de Kardec. Olha que interessante. Liberta o povo do Egito. Liberta o povo do Egito. Passa 40 anos num deserto desse tamanho, que não precisa de 40 anos para atravessar, mas é necessário, porque tem um processo de educação espiritual. Depois de 40 anos, chega às portas da terra que diz, olha, é aí que vocês vão morar. Moisés, chama 2 espiões, 2 homens, disse, olha, vão lá ver que terra é essa, porque Deus manda, mas a gente é inteligente, né? A gente não é burro, então a gente tem que seguir, mas tem que ver as condições objetivas. A terra é aquela, mas assim, vão lá averiguar. E ainda diz o seguinte, se tiver alguma fruta, alguma coisa, vocês tragam, porque eu quero ver. Como é que é, né? Se a gente lembrar do Pedro Álvares Cabral chegando ao Brasil, tem a carta explicando, ó, tem isso, a terra é boa, tem gente, como é que é? É a mesma coisa. Vai lá e olha como é que é a situação. E se tiver de uva, um cacho de uva. E para os judeus, desde a época de Moisés, o cacho de uva passou a ser o símbolo da terra prometida. Agora, você acha que isso é por acaso? Ok, vamos voltar então. Que parte? Que parte travou, gente? Me digam que parte travou que eu volto aqui. Ok, 10 segundos dá para sobreviver. Ok, pronto. Obrigado. Quando chegou no Brasil, qual é o que é que o escrivão vai dizer? Péro Vaz de Caminha. Vai explicar o que é que tem na terra. Entendeu? Tem fruta, tem terra,
tem água, não tem água, é um deserto, é uma floresta. Moisés envia essas pessoas para aquela terra, que é a terra que Deus tinha prometido ao povo judeu. E diz, olha, vocês investiguem tudo e tragam se tiver algum fruto da terra. Quando eles voltam, eles trazem o quê? Um cacho de uva, traz a cepa. Dá para entender isso, gente? Dá para entender a costura maravilhosa que os espíritos estão fazendo aqui com um desenhozinho desse tamanho? Olha que coisa profunda. Eles estão vinculando o livro dos espíritos, primeiro, à terra da promissão, ao símbolo da terra da promissão. E esse símbolo não foi criado pelos espíritos. O símbolo da terra da promissão existe já antes do Cristo. 1000 anos antes do Cristo, a terra da promissão já tinha como símbolo a cepa. Já tinha como símbolo o cacho de uva. E isso era conhecido de todas as pessoas cultas da época de Kardec. Dá para entender isso? Quando Kardec viu a cepa, ele que não era menino, não era os doidinhos de hoje do movimento espírita, olhou e disse, opa, peraí, isso aqui é profundo. Isso aqui significa alguma coisa a mais. Para provar que eu não estou viajando na maionese, coloquei para vocês o quadro, né, pintado em 1800, antes de 1883, por um francês que foi contratado para fazer a ilustração bíblica. Na hora que ele pegou essa história do Êxodo, peraí, depois já eu chego lá, isso. Ok. Eles trouxeram várias coisas, mas o próprio povo judeu, não estou falando de cristianismo, elegeu o cacho de uvas como símbolo. Né? Acredito que a romã e o figo têm outros símbolos. Mas o símbolo que o povo elegeu, que Moisés elegeu, que a nação judaica elegeu, foi a cepa. Foi a cepa. É o símbolo escolhido. A gente depois pode entrar nisso. Né? Como tudo na vida tem várias coisas e vários significados, mas o símbolo escolhido foi a cepa. Né? Tanto que, na época de Kardec, um famoso artista foi contratado para ilustrar a Bíblia. O cara já tinha ilustrado, enfim, tem a biografia dele aí. Ele é francês, na época de Kardec, e inclusive morre em Paris. Quando ele pega o trecho do Êxodo, o que é que ele vai dizer? Qual é a cena central? Olha que interessante. Qual é a cena central para ilustrar? Os dois caras trazendo o cacho de uva. Trazendo a cepa. Tá aí, eu mandei para vocês, você tem esse desenho belíssimo, tá certo? E assim, olhe que ele coloca em cima do monte justamente as duas pessoas com cacho de uva, eu vou dizer, viu? É um cacho de uva bonito. Eu com cacho de uva desse estava feliz aí, já tinha ganho o fim de semana. Então, esse virou o símbolo. Esse virou o símbolo. Né? Por que o cacho de uva virou o símbolo? A gente vai ter vários motivos, mas no motivo mais direto e simples é orientação do mais alto. Porque das frutas que a terra dá, esse é considerado o mais nobre, o mais importante e o que melhor representa a ideia do mais alto para a terra da promissão. Assim, eu não quero entrar nos detalhes, mas assim, tem um estudioso, considerado um dos maiores estudiosos da literatura do século XX, e ele vai destacar também isso, ele vai dizer assim, é curioso como esse símbolo é uma coisa grandiosa e ao mesmo tempo contraintuitiva, porque quando eles estavam no deserto, o que é que se dizia? A terra da promissão é onde tem rios de leite e mel. Olha interessante, né? O símbolo quando eles estão no deserto é uma terra onde jorra leite e mel. Mas quando eles chegam lá, por algum motivo aí incompreensível, né, eles encontram e trazem romãs, figos e o cacho de uva. E esse cacho de uva é o que mais se destaca, é o que se torna símbolo. Então, é isso que a gente tem que entender nesse momento. Quando os espíritos desenham isso, eles sabem o que eles estão fazendo. Não dá para aceitar um Kardec erudito,
culto, sábio e católico que não conheça esse símbolo, gente. Para nós que perdemos a cultura bíblica, né? Que desvalorizamos culturalmente a Bíblia, a gente pode não saber. Mas para um homem culto, impossível não saber. Para um homem culto católico, mas nem como hipótese de 0,1%. Não tem como ele não saber o que ele está fazendo. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque esse símbolo, ele começa, ele não começa aí, na verdade, mas assim, ele é consagrado aí, porque esse símbolo tem uma história mais antiga que a gente não vai entrar aqui. Mas para o que nos interessa diretamente, para a tradição mosaica, né, isso aí qualquer judeu que conheça vai repetir isso, pode pesquisar onde quiser. Para a tradição judaica, a uva se tornou o símbolo da terra da promissão. Isso é muito importante a gente entender. Sem isso, a gente não vai entender nada do Livro dos Espíritos. A gente vai estar numa tanta polêmica que quando a gente avalia, diz, meu Deus, é criança. É um bando de criança brigando. Não sabe, não tem a menor ideia do que estão falando. Tá certo? Porque assim, gente, deixa eu explicar uma coisa importante. Que a maioria dos que se dizem espíritas estudiosos não tem a menor ideia. Eles não sabem assistir série. É triste, mas é verdade. Por exemplo, vamos lá, eu chamo para vocês para assistir uma série. Ou um filme, uma trilogia. Eu chego e digo, vamos assistir O Senhor dos Anéis. Você já assistiu? Não, eu digo, vamos assistir, que é um filme muito bom. Mas a gente vai começar do 3. O que é que vocês diriam? Alguém escreva aí, por favor. Vamos lá, eu estou chamando para vocês assistir O Senhor dos Anéis. Digo, mas a gente vai começar aqui da terceira parte da trilogia. São 3, acaba no 3, vamos começar do 3. O que é que você me diria? Poxa, é louco? Poxa, Estevão, não chama para ver filme não, pegou pesado. Não assisti ainda, ok, legal, ok. Não, eu tô brincando, Estevão, adorei. Eu vou usar esse seu é louco, achei legal. Mas sabe por quê? Por quê, meu amigo Estevão? Eu concordo com você, eu tô brincando, mas assim, é brincando, eu gostei da sua resposta. Eu também falo direto. É louco. O problema é o seguinte, Estevão, é o que o movimento espírita está fazendo. É que os intelectuais espíritas estão fazendo. Eles chegam no 3 e querem entender tudo. Eles chegam no episódio 3 sem conhecer o 1, sem conhecer o 2 e são doutores do episódio 3. Entendeu? Eles são, já eu respondo essa pergunta. Eles são doutores do episódio 3. E eles sabem tudo. Só que eles não entendem nada, porque eles não assistiram o 1 e o 2. Então a gente só vai entender Kardec seriamente se a gente levar Kardec a sério. E quem disse isso é o próprio Kardec. Kardec disse que o Espiritismo é a terceira revelação. Como é que eu vou entender o episódio 3 se eu não conheço o 2 e o 1, meu amigo? Então, Estevão, concordo com você, estamos enlouquecendo. Estamos enlouquecendo. Na verdade é isso. Quer dizer, a gente quer entender a terceira revelação, a gente quer entender a terceira parte da obra, a gente quer entender o Senhor dos Anéis 3 sem ter a menor ideia do que é o 2 e do que é o 1. Aí o que é que a gente faz? A gente pega e fica inventando. Ah, não, isso aqui é porque Kardec era cientista, era ateu, então ele imaginou isso. Aí você tirou isso de onde? Da tua imaginação doente. Então, sim, é um tipo de loucura. Na melhor das hipóteses, é um tipo de confusão mental. Mas, se a gente levar a sério, é um tipo de loucura. Mas é o que a gente faz no movimento espírita. Ninguém se pergunta assim, tá, essa ideia chegou aqui, ok, não estou discutindo isso, mas essa ideia estava na segunda revelação, essa ideia estava na primeira, essa ideia sofreu modificações ou continuou a mesma? Por que a gente estudou Emaús? Porque Emaús é o diálogo da segunda revelação com a primeira. É o próprio Cristo ressuscitado dizendo, meu filho, você só vai entender a mim se você entender ele. É o Cristo dizendo, você só me entende se você entender Moisés.
Se você não entender a primeira revelação, a segunda vai ficar confusa na sua cabeça. É por isso que você está aí triste, chocado, achando que tudo deu errado, quando está tudo dando certo. Só que hoje, nós não aprendemos Emaús ainda. A gente chega na terceira revelação dizendo, não, eu desprezo a primeira, eu desprezo a segunda e eu vou entender a terceira. Entendeu? Então, assim, é o que está acontecendo no movimento espírita. E eu te garanto, grande parte das discussões intelectuais e tal do movimento espírita é simplesmente, e se a gente trouxer alguma discussão aqui, eu provo, é pura ignorância da segunda e da primeira revelação. É só isso. Moral espírita, conceito de Deus, eu fico assim, digo, meu Deus do céu, há 3 mil anos está resolvido isso. E o movimento espírita encontrando polêmica, porque não conhece. Então é um sujeito que pegou o último texto do filme, decorou o último texto do filme e acha que pode explicar tudo com o último texto do filme. É isso. A Vânia está perguntando aqui o seguinte: no livro dos Espíritos, a parreira é o emblema do trabalho do Criador. Todos os princípios materiais, exatamente, foi o que eu li. Ok. Pelo que eu entendi, você está dizendo, tá, mas se a definição é essa, como é que você está dando outra, né? Excelente pergunta. Vamos trabalhar isso agora. Qual é a definição de símbolo? Isso aqui é a definição literária, da literatura, né? A definição técnica. O símbolo, por definição, é algo que apresenta vários níveis de significado. O símbolo é sempre ele e muitas coisas. Tá certo? Então, quando a gente está trabalhando com símbolo, desde que as interpretações não sejam conflitantes, a gente tem vários níveis de interpretação. Vou dar aqui um símbolo mais fácil. É a história da figura do Cristo, por exemplo. Vou pegar aqui o símbolo do Cristo. O Cristo é, ao mesmo tempo, um cordeiro, um leão e um pastor. Olha que interessante. Se você não entende, não, está uma confusão danada. Como é que ele é cordeiro? Como é que ele é a ovelha e o pastor ao mesmo tempo? E como é que ele é um leão ao mesmo tempo? Tá certo? Então, assim, o símbolo permite múltiplos significados que se integram. Mas a gente pode pegar um símbolo e ter vários níveis. Vamos pegar o nosso símbolo central, a cruz. O que é que significa a cruz? Né? A cruz significa martírio. A cruz significa injustiça. A cruz significa transcendência. A cruz significa uma abertura para os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. A cruz significa também um instrumento de ascensão espiritual. Você está vendo os diversos níveis? É algo que se via na época para punir os criminosos, é algo que foi santificado, que o significado foi transformado porque um inocente foi crucificado. E aí, a partir disso, a gente tem vários níveis de símbolo. Então, uma questão importante né, e aí é um ponto central do nosso estudo, é entender que o símbolo permite vários níveis de compreensão. E quando a gente acha que o livro dos Espíritos não tem isso, a gente não entende. Porque isso não é uma opção. Qualquer pessoa que saia do nível elementar, ela vai precisar usar símbolos para se comunicar. Ninguém consegue comunicar uma realidade complexa que não seja por intermédio de algum tipo de símbolo. Então, o símbolo, ou o simbolismo, ou a simbólica, é uma área do conhecimento que vai lidar com a comunicação de coisas complexas. O problema é quando a gente não entende os símbolos ou não sabe lidar com os símbolos. A gente, ao longo do estudo, vai pegar vários símbolos. Quando na mensagem do início Paulo fala que o Cristo é o instituidor, o idealizador do culto, ele está falando de um símbolo, ele não está dizendo que o Cristo vai fazer uma missa para a gente, que a gente vai 3 horas da tarde para a missa, não, é um símbolo. Então, o símbolo tem vários níveis interpretativos. O que é que a gente vai ver? Que esse símbolo instituído, ou digamos assim, oficializado da Terra Prometida, ele também vai ser ampliado pelo Cristo, Jesus de Nazaré na Terra, encarnado, no seu corpo de carne, ele vai trabalhar esse símbolo, dando significado, e agora os Espíritos vão dar outro.
né? Quando eles dizem, olha que interessante, todos os princípios materiais podem melhor representar o corpo e o espírito neles estão reunidos. Então ele está pegando o símbolo do corpo e do espírito e vai pegar o símbolo do processo de purificação. Será que, eu não queria entrar nisso agora, mas é um tema até para o nosso próximo encontro, se vocês quiserem. Será que o processo de purificação nosso não é a nossa entrada na terra da promissão? Entendeu? Porque eles estão dizendo o seguinte, todos os princípios materiais que podem melhor representar o corpo e o espírito, neles se encontram reunidos. O corpo é o ramo, o espírito é a seiva, a alma ou o espírito ligado à matéria é o bago. O homem que te essencia o espírito pelo trabalho. Então, ele está pegando esse símbolo como um símbolo do universo. Ele está ampliando. Entendeu? Ele está ampliando. Ele está dizendo, olha, esse símbolo aqui, ele é a terra da promissão, ele é o Cristo, a gente vai trabalhar nisso, eu não queria entrar, mas esse inclusive vira o símbolo do corpo do Cristo, do sangue do Cristo, está lá no Novo Testamento, a gente vai trabalhar isso. Ele é o símbolo dos trabalhadores do Cristo, porque o Cristo vai dizer que ele é como a videira, quem não tiver ligado a ele não vai dar fruto. Então são níveis. Olha que interessante como há uma harmonia. A gente pode tirar um estudo só para isso, mas assim, só um quadro geral, Vânia. A gente tem um símbolo que é material, que é quase material, né? Assim, tudo bem, é um pé de uva, mas ele está simbolizando uma terra da promissão. Quer dizer, a terra da promissão não deixa de ser um símbolo do paraíso, né? Do paraíso perdido. É uma terra da promissão. Que ao mesmo tempo é uma terra física, é um chão que tem areia, tem grama, tem gente e tal, mas é também algo mais. O símbolo sempre remete a algo mais. Tá certo? Sempre remete a algo mais. Então, isso é o símbolo de Moisés. Vem o Cristo e vai aprofundar esse símbolo no aspecto espiritual. Depois a gente vai trabalhar ele, que é o próximo encontro. Depois a gente vai chegar nisso, a gente pode ir para aí. Depois vem os espíritos e vão dizer, olha, esse símbolo ele é o símbolo da terra prometida, o símbolo do próprio Cristo, mas é também o símbolo do Criador, do trabalho do Criador do universo, quer dizer, entre todos os planetas. Aí você vai dizer, tá maluco? Não, porque é uma coerência. O que é o universo se não a terra da promissão para os espíritos evoluídos? Onde é a terra da promissão? É um pedaço de terra em Israel? É um mundo de regeneração? É também um pedaço de terra em Israel. É um mundo de regeneração? Sim. Mas é também todos os mundos superiores. Onde a gente ganha acesso quando a gente se quintessencia, quando a gente se purifica. Os espíritos vão usar muito esse termo, que é um termo de cunho religioso, da antiguidade religiosa, não só hebraica. Os processos de purificação espiritual. Então, é o mesmo símbolo, ampliando de uma forma coerente. Olha que tudo é terra da promissão. Será que para um espírito que desencarna, como aconteceu com a amiga de Kardec, ela narra isso no Céu e Inferno, aí ela vai contar para ele, diz que os espíritos apontam lá para longe, está vendo aquela luzinha ali lá longe? Ela disse todos, é para lá que nós vamos, lá é a terra da felicidade. Quer dizer, para ela era a terra da promissão. Ela, no trabalho do corpo, se purificou. E agora ela, depois do desencarne, foi para a terra da promissão que ela merecia. Então, o trabalho dos símbolos é um trabalho que exige uma atenção, mas ele tem uma coerência. A coisa não mudou. O que os espíritos estão querendo dizer aí é que agora a terra da promissão não é mais apenas um pedaço de terra em Israel. A terra da promissão é o universo de Deus. Que a gente, desde que, como eles colocam aqui, pelo trabalho a gente se purifique. Ok, Vânia, legal, que bom que você entendeu. Não é um assunto fácil, né? Eu nem ia tocar nisso hoje, porque, enfim, eu estou tentando ir devagar para a gente tentar acompanhar juntos, tá certo? Depois a gente vai aos poucos introduzindo essa ideia de símbolo, que é fruto. Eu estou me baseando, tem vários autores, mas assim, tem um grande filósofo brasileiro que ele tem um tratado de simbólica.
né? E aí ele faz algumas interpretações extraordinárias. Mas eu também estou estudando um autor inglês, um autor americano, que é até evangélico. Ele trabalha muito os símbolos do Evangelho de João. Então, assim, é uma área técnica, tá certo? Tem suas. É como. Resumidamente, a interpretação simbólica ela tem variações, mas não dá para ser de qualquer jeito. Não é pegar uma caneta e dizer assim, não, isso aqui é um símbolo. Não, não funciona assim. Tem regra, tem critério, tem que ter uma coesão, tá certo? Tem que ter uma comprovação de coesão ao longo do tempo, ao longo das significações. Não dá para chutar de qualquer jeito. Então, depois a gente vai demonstrando isso. Mas, assim, você imagina o espanto de Kardec ao ver essa cepa? Porque, para quem entende, assusta. Quem não entende diz: ah, tá bom, botaram lá um desenho, legal, vamos em frente. É o pessoal que o Estevão, não o Carlos, está chamando de louco, é tu, viu? Que pega a terceira revelação e quer entender ela todinha só nela. Kardec não. Kardec é sério, Kardec é estudioso, Kardec é religioso e é culto. Quando o Kardec bate o olho nisso, eu acho que saiu lágrima do olho dele. Eu tenho, assim, eu realmente acho, gente, eu não estou exagerando, não. Porque ele deve ter sentido aquele impacto assim, meu Deus. Quer dizer, o que eu estou fazendo está vinculado à entrada de Moisés na Terra da Promissão, está vinculado aos momentos decisivos da vida do Cristo. E olha que eu tomando conta disso. Então, assim, é algo que a gente tem que levar a sério. Quem entende isso nunca mais vai fazer a tolice de pegar a terceira revelação e achar que pode entender sem a segunda e sem a primeira. Assim, meu filho, não dá. Você não é sério. Você não é sério. Ah, mas eu decorei todas as revistas espíritas. Eu digo sim. Você assistiu só o terceiro. Você assistiu só a terceira temporada da série, meu filho. Tem a primeira e tem a segunda. Então, muitos comportamentos, muitas polêmicas, muitas discussões espíritas, elas basicamente só existem porque as pessoas não entendem isso. E como elas não entendem, elas ficam tentando imaginar. Agora, não entendem porque não querem, porque Kardec diz com todas as letras. Ah, mas ninguém tem cultura. Mas Kardec diz isso ao longo de tudo. Kardec tem um respeito e um carinho pela obra de Moisés, da cepa até a Gênese. Na Gênese eles diz: as duas maiores personagens da história humana foram Moisés e o Cristo. Então, assim, ele não estava de brincadeira com isso. Não foi um ato de simpatia. É o que está no começo, antes do texto, Moisés já está, para quem sabe ler. É isso que é importante. Para quem sabe ler, para quem tem cultura, antes de começar, Moisés já está lá. Então, assim, a primeira questão é essa. Então, não entre em polêmica espírita. Na hora que você começar a entrar em polêmica, você diz assim: você assistiu qual dos três episódios, meu filho? O terceiro, aí você diz: ah, tá. Pois assista o primeiro e o segundo para a gente conversar sobre essa obra. Porque não dá para conversar com você, só assistiu o terceiro. Você não tem a menor ideia do que é que se passou no segundo, menos ainda no primeiro episódio. Como é que você quer discutir comigo do filme? É isso que está acontecendo. É exatamente isso. A gente não assistiu o primeiro e o segundo e todo mundo fica discutindo porque acha que entende mais do que o outro terceiro. Tá bom. Tá bom. Né? Tá bom. Eu imagino quando desencarnar, né? Diz: meu filho, deixa eu mostrar aqui uma figurinha. Você acha que entende tudo? Entende. Deixa eu mostrar só aqui uma figura. Abre aí o livro dos espíritos. Tem algum desenho? Ah, só tem um. Pois é. Isso aqui não foi uma criança que estava lá no meio da mediúnica sem o que fazer e desenhou, não. Isso aqui foi ordem dos espíritos superiores. Eles ordenaram Kardec. Dúvidas para encerrarmos, gente? Temos aí 15 minutos. Estou à disposição de vocês, senão eu falo até de manhã. E aí, João?
Ok, Marcelo, você está trazendo aqui uma pergunta muito, 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 muito importante. Mas assim, eu nem vou ler aqui, eu vou pedir para você guardar, salva, é uma pergunta importante, eu também vou salvar aqui, tá certo? Porque esse tópico de Jesus a gente vai tratar no nosso próximo encontro. Né? Hoje eu queria ficar na primeira série, né? Na primeira revelação, no primeiro episódio. Aí no próximo domingo a gente vai tratar exclusivamente da compreensão da cepa no Evangelho, na segunda revelação. Tá certo? Porque senão, se eu for explicar agora, o tempo fica muito, muito curto e aí a gente não consegue. Mas é o tema. Vocês vão receber o PDF, vão receber esse PDF corrigido e vão receber o PDF com alguns textos do Novo Testamento, onde a gente vai justamente trabalhar esses símbolos. Tá certo? Eu vou lhe dizer, tem uma vasta literatura sobre essa simbologia. Vasta. Vastíssima. Né? E eu levo a sério o que os espíritos dizem. Que se a gente quiser entender o espiritismo, a gente tem que estudar todas as tradições, todas as escolas, porque ali tem muito erro, mas tem muito acerto. Agora, se os espíritos mandam estudar tudo, todas as tradições, tudo, 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 a gente não está estudando nem a primeira e a segunda revelação que está ligada direto a gente, aí não vai entender, é simples assim. Então, assim, a gente vai trabalhar toda essa ideia do sangue, da videira, tanto é que Jesus diz o fruto da videira, várias passagens, a gente não vai esgotar, porque é um dos símbolos que Jesus mais usa no Novo Testamento, gente. É um dos símbolos que Jesus mais usa. Mas isso é cena, né? Quer dizer, você assistiu agora a primeira temporada, vocês assistiram o primeiro filme. Depois vai ter o segundo, que é próximo domingo, aí sim, é a segunda revelação. Né? A primeira revelação, só para aproveitar e esclarecer, não é só Moisés, tá certo? A primeira revelação é o Antigo Testamento. A principal figura é Moisés. Quem foi que disse isso? Todo mundo. Se você perguntar para os estudiosos da Torá, que eles chamam Torá, o livro de Moisés, eles vão dizer que a maior figura é Moisés. Se vocês perguntarem para os cristãos, a maior figura é Moisés, cristão em geral, e se perguntarem para Kardec, Kardec é um pouco mais radical e vai dizer: depois do Cristo, quem mais influenciou a história, quem estava mais, né, quem teve uma atuação mais impactante foi Moisés. Então, assim, se você não tem tempo de estudar a vida de ninguém, mas você confia muito em Kardec, você vai estudar a vida de Jesus e de Moisés. O resto fica para depois, porque você vai seguir a ideia de Kardec. Então, assim, eu só posso estudar a vida de duas pessoas no mundo. Então, você vai estudar Jesus e Moisés, segundo Allan Kardec, tá certo, gente? Isso aí depois vai nos textos, tá lá na Gênese, que todo mundo diz que é um livro científico. Nunca foi e nunca vai ser. Quem diz que a Gênese é um livro científico é porque não entende nada de ciência. Mas é outra coisa, né? Científico no sentido de ciência social, aí tudo bem, né? Ciência social, humanidades, teologia, sociologia, aí tudo bem. Mas o que trata aquele livro é de duas. O livro trata de duas pessoas, de Moisés e de Jesus. Ele está analisando uma parte das coisas de Moisés e uma parte das coisas de Jesus. Isso é a Gênese segundo o Espiritismo. Mas isso aí é lá para o futuro. Dúvidas, sugestões, perguntas, reclamações, estamos já chegando ao final. Gente, se não tiver dúvida, comenta alguma coisa aí, o que é que vocês acharam, não deu para entender, se o que eu falei foi muito estranho, eu fico assim sem ver o rosto de vocês, então... Quanto ao título do módulo, o Cristo segundo os Espíritos Superiores e o Espiritismo, existe uma diferenciação entre aquilo que os Espíritos Superiores compreendem do Mestre, do Cristo pelo movimento espírita? Existe, né? O Marcelo Lopes está perguntando se existe uma diferenciação entre que os Espíritos Superiores compreendem do Cristo e os Espíritos. Sim. Marcelo, os Espíritas não assistiram o segundo filme. Né? Assim, o movimento espírita não compreendeu o cristianismo. É assustador. Claro, estou falando de todo mundo, né? Assim, mas assim, a gente tem uma parcela do movimento espírita que é a mais barulhenta de todas, que enche mais o saco, que é metida a culta, que não entendeu nada do Cristo.
Estão falando besteira aí a saciedade, né? A saciedade. É o que eu... Então, assim, a gente tem sim, a gente tem uma incompreensão profunda do Cristo no movimento espírita. E eu vou lhe dizer, viu? A maior parte das grandes instituições espíritas não tem nada a ver com Cristo mais. Nada. Zero. Na verdade, muitas têm trabalhado ativamente contra ele. Não tem a menor dúvida disso, tem publicação. Né? Tem publicação. Então, assim, para esses supostos intelectuais, né, os intelectuais de um terço, vamos chamar assim, o Cristo é uma figurazinha a mais, assim, né? É coisa de gente ignorante, enfim, alguma coisa assim, uma concessão. Né, uma concessão de Kardec. O Cristo ajudou em alguma coisa. Enfim, tem sim. O movimento espírita não tem a menor ideia de quem é o Cristo, apesar de tudo que a gente está colocando aqui. Então, assim, por incrível que pareça, cento e tantos anos depois do Livro dos Espíritos, ninguém ainda descobriu o que é a cepa. Então, assim, quando você vê algum sábio, você diz, mas o que significa aquilo ali mesmo, hein? Ah, eu entendi, mas além disso que os espíritos se escreveram aqui, tem alguma coisa histórica? Não entendeu. Resumidamente, eu lhe diria o seguinte, meu amigo. Há na nossa cultura em geral, não cultura em geral não, Deus me livre se isso acontecesse, aí eu ficava deprimido, mas há numa cultura metida intelectual, metida, de aparências cultas, que é anticristã. Né? A gente não pode fechar os olhos para isso. A universidade foi tomada, pelo menos na área de humanas, foi tomada por uma cultura anticristã. Entendeu? Assim, se combate o Cristo com as armas da sutileza, naturalmente. Né? Porque a gente vive numa sociedade cristã. Então, assim, o Cristo foi culturalmente, por essa elite intelectual, colocada de lado. Assim. É vergonhoso falar dele, é constrangedor falar dele, vamos mudar de assunto, isso é coisa de gente ignorante e tal. Ok, que os anticristãos façam isso é o papel deles, né? Eles querem ser, então eles estão combatendo o Cristo. Até aí é mais fácil para mim entender. O problema é o seguinte, quem explica isso, vou tentar resumir aqui bastante, porque aí seria uma outra discussão, é o Louis Pasteur, cientista. Ele explica isso melhor do que ninguém. Ele diz o seguinte, pouca ciência, ele foi um dos maiores cientistas da história, né, gente? Ele vai dizer o seguinte, pouca ciência lhe afasta de Deus. Muita ciência lhe aproxima de Deus. Então, o nosso grande problema é que no movimento espírita nós temos pessoas que têm uma certa formação, mas ele tem pouca ciência. Tem uma formação superficial. Então, eles assimilam essas ideias anticristãs sem nem saber que estão assimilando. Eles querem ser intelectuais, eles querem estar na moda. Eles imitam os intelectuais anticristãos. Olha aí, né, as advertências de Kardec caem bem também para eles. Então, eles pegam os intelectuais anticristãos e eles imitam e reproduzem esse trabalho dentro do espiritismo. E aí, consciente ou não, alguns bem conscientes, outros não, eles vão implantando uma aversão ao Cristo dentro do espiritismo. Se você vê as publicações, dá uma olhada. Quantas publicações nos últimos 20 anos de uma pesquisa interessante sobre o Cristo você tem no movimento espírita? Não vou nem falar da primeira revelação, né? Não vamos ser tão chato, né? Exigir muito. Vamos falar da segunda, que está mais perto, é o Cristo. Agora, quantas e quantas publicações, quantas brigas dizendo que o espiritismo não é religião, que é religião, o que é uma discussão falsa, não entre nisso, porque no fundo essas pessoas estão discutindo se o espiritismo é religião, não sabem nem o que é religião. Então, porque o que é que está por trás? Eles querem dizer o seguinte, como aqueles demônios, né, olham para Jesus e dizem assim, Cristo, o que temos a ver contigo? É o que eles dizem. O que é que o espiritismo tem a ver com Jesus? Né? A mesma turma. Ou a mesma sintonia. Então, assim, há no movimento espírita um movimento sutil, anticristão, que não valoriza o Cristo, que não estuda o Cristo, que não tenta entender o Novo Testamento,
e fica com a terceira parte, distorcendo tudo que tem a ver com a primeira e com a segunda, e necessariamente distorce o espiritismo. Então, assim, não adianta brigar, mas é importante, quem quer seguir o Cristo está atento. Né? O fermento dos fariseus já entrou no nosso território, ó, e vou dizer mais, dirige as principais instituições espíritas. Então, fiquemos com Kardec, fiquemos com Cristo. Não sei se respondi. Última pergunta, caso haja. Obrigado, Miriam, pelo seu comentário favorável. Gente, eu tenho uma sensação fluídica que vocês estão chocados, mas eu não estou vendo o rosto de vocês. Então eu vou pedir que cada um, por favor, me ajudem, que eu estou aqui sozinho olhando para mim, defina a experiência de hoje em uma palavra, qualquer uma. Vocês têm liberdade, não tem nem o nome de muitos de vocês, fiquem à vontade. Vamos lá, me ajudem, colaborem. Níbel, maravilha, maravilha. Não vou nem longe, você só a palavra. Vamos lá, eu estou vendo aqui, tem 30 pessoas. Fantástica. Escrevam, gente. Maravilhosa, surpresa. Alimento, sensacional, excelsa. Maravilhosa, ótima. Novidades, empolgante. O pessoal da crítica ficou calado, é isso? Conhecimento. Alguém mais? Extremamente profundo, exige bastante reflexão. Jurema, obrigado. Gente, então eu vou aqui concluir com a sugestão, né, da Jurema. Sim, exige reflexão, tá certo? É necessário comer e beber desses ensinos. É necessário assimilar, é necessário meditar, é necessário levar a sério. E se for assim? E se não for? E aquela outra coisa? Nós não estamos aqui para converter nem convencer. O que a gente quer é ampliar, é abrir, é gerar uma reflexão séria em torno do Cristo de Kardec. Não precisa concordar comigo, não vou acertar tudo. Na verdade, se eu desencarnar e ver que eu estou certo em tudo, eu vou ficar deprimido, porque eu tenho certeza que a coisa é muito maior. É a sensação que eu tenho. Então, assim, não estou fechando nada, estou trazendo algumas coisas que eu penso que são historicamente comprovadas e são centrais para a reflexão. Então, o que eu peço é isso. Eu, quando descobri isso, fiquei pensando durante semanas. Tentem imaginar Kardec colocando essa cepa no Livro dos Espíritos, gente. Assim, imagina, ele olhando assim, meu Deus, é isso aqui? O assunto é esse mesmo? Tem certeza? É disso que se trata? Porque o Livro dos Espíritos é justamente a nossa passagem, nosso ticket de entrada na Terra da Promissão. É outro símbolo. É o nosso caminho, é a nossa entrada da Terra da Promissão. O que os Espíritos estão dizendo é isso, meu filho, está tudo explicado didaticamente. Entra! Você está ali à porta da Terra da Promissão. Você vai querer entrar? Está aqui, ó, está aqui o símbolo. Vamos te explicar tudo. E depois, lá pelas tantas, vai vir um espírito maravilhoso, que já foi citado aqui hoje. Esse tá lá em cima, aí, tá no nível de Kardec, etc. Que vai dizer o seguinte: nós, falando já para Kardec, explicaremos o significado dos símbolos para vocês. A pergunta é: por que a gente não sabe? A codificação não explicou ou nós sequer conhecemos os símbolos? Se nós formos atrás dos símbolos, a codificação vai nos explicar. E isso vai nos espantar. Porque tem muito mais coisa do que a gente imagina nas nossas mãos. Esse é o primeiro e grande, mas tem outros também extraordinários. Mas para que a gente se prepare, é fundamental que a gente entenda
esse símbolo. Então, a minha proposta para essa semana para concluir é justamente a gente meditar sobre isso. Como é que um símbolo lá atrás, de mais de 3.000 anos, vai cair na introdução do Livro dos Espíritos. Então, assim, nos vários cursos básicos que fiz, nunca havia entendido dessa forma. É verdade, Miriam. Por quê? Não é que as pessoas não saibam, não sejam estudiosas, é porque elas só assistiram a terceira parte do filme. Você não entende. Você chega lá no filme e diz, mas quem é fulano? Esse cara chegou de onde? Pô, esse é o cara lá do primeiro filme, lembra? Não, ele tava lá, teve aquele negócio, ele sumiu e agora apareceu de volta. É isso. É isso. Assim, o que eu estou fazendo aqui, não... toda a Bíblia tem isso daí, pode pegar. Mas a gente precisa valorizar. Então, peço a vocês, já para encerrar, que a gente medite seriamente nisso. Assim, que coincidência extraordinária os Espíritos terem colocado o símbolo da Terra da Promissão no cabeçalho de O Livro dos Espíritos. Que coisa. Né? Assim, eu acho que se a gente pensar um pouco nisso e pedir a Deus, ao nosso anjo da guarda, que nos mostre isso melhor, né? Pede para ele, eu não sei se você tem, eu sei que eu não tenho, mas eles têm. Pede para ele aí um vale para assistir esse filme de Kardec olhando. Olhando. Já pensou Kardec olhando? Os espíritos desenhando e Kardec de repente olha aquele desenho. Diz, não, não é possível. Não é possível. Não é possível. Vou colocar. E os espíritas haverão de entender um dia do que é que eu estou falando. Meus amigos e amigas, muito obrigado pelo carinho, apesar de não poder ver vocês. Obrigado aí pelas palavras. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Pai de amor e bondade, que um dia possamos ver essa cena maravilhosa do grande mestre de Lyon, ao olhar com seu olhar de ternura, de carinho, para esse símbolo tão extraordinário e compreender que realizava a continuação de uma revelação que se iniciara objetivamente há milênios atrás e que fora elevada pelo próprio Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a beleza do teu amor, para que possamos sentir o amor do Cristo por cada um de nós. Assim seja. Gente, um grande abraço, assim, adorei encontrar todos vocês, eu pensei até que nem vinha todo mundo, veio todo mundo, né? Então, assim, que Deus abençoe. Alguma questão a mais no grupo, alguma sugestão para o nosso estudo do próximo grupo, mas terça-feira vocês recebem todo o material. Muito, muito obrigado a todos, gente.